Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da RA Inside Business. É um prazer enorme ter você aqui. E agora, nos nossos novos estúdios, né? Até então, nosso podcast era apenas áudio e não tinha, ninguém para a gente interagir. Meu nome é Ricardo Santos, eu sou o diretor e host agora aqui do podcast da RA Inside Business e é um prazer enorme trazer esse canal que será uma ferramenta para você saber de novidades na área de tecnologia, na área de negócio, na área de produtos digitais, e a gente vai trazer aqui sempre convidados especiais para falar um pouquinho com os nossos amigos, com os nossos clientes, com os nossos parceiros e você que se interessa por esse determinado assunto e nos achou aqui na internet. A High Inside Business é uma empresa que foi criada em 2021 com o intuito de levar ao mercado soluções digitais. A gente via o mercado digital que estava ali na crista da onda, a gente via diversas oportunidades e que as empresas ainda não sabiam explorar isso. A RA atua exatamente nesse aspecto, trazendo ao mercado soluções digitais, diversos produtos e serviços nessa área. Nós convidamos você a conhecer a RA Inside Business através do nosso site, que nós vamos deixar fixado na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Aproveitando a oportunidade, eu peço a você que deixe o seu like, isso é muito importante para nós. Deixe o seu like, por favor, inscreva no nosso canal, ative os sininhos da notificação e compartilhe o máximo de pessoas que você puder. A High Inside Business é uma empresa que tem um propósito de levar tecnologia a todas as empresas, não importa o tamanho da sua empresa, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande. A gente está aqui para viabilizar e potencializar os negócios dos nossos clientes. Vamos lá, então? Bom, hoje eu trouxe uma convidada especial, né? O nome dela é Michele Rani. Michele, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? A Michele, eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Vocês me dão permissão de ler aqui, né? Porque é muito grande, muito extenso. A Michele, ela é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em inteligência e contra-inteligência pela Faculdade Pitágoras, possui mais de 24 anos de experiência no segmento de computação e tecnologia, atuando em análise, coordenação e desenvolvimento de sistemas, né? Também atua com uma experiência prática no segmento educacional há mais de 14 anos, em treinamentos e formação contínua, tanto no ensino técnico, graduação e pós-graduação. Ela liderou e participou de equipes de implantação de sistemas de gestão na área de saúde para a Prefeitura, né, de Belo Horizonte e sistemas de informações e convênios pela Secretaria de Transporte de Obras Públicas de Minas Gerais. Atuou como microempresária nos diversos segmentos da área do varejo, na área de medicina estética e gestão comercial. Possui uma expertise muito grande na área de ciência de dados, machine learning, engenharia de software e transformação digital e inteligência artificial. Atualmente a Michele, ela é professora na Universidade da PUC Minas, no curso de engenharia de software. Michele, seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui. Por favor, fale um pouquinho mais aí de você. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço as palavras. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Já conheço você há um grande tempo, aí, um enorme tempo. Então, estamos aí com essa nova parceria que eu acho que vai ser espetacular. Vamos falar aí para o público. É isso aí. E o maior motivo, né, da gente trazer a Michele aqui é porque a RA, juntamente com a Michele, nós vamos lançar um novo produto chamado EducaRA. Nós vamos trazer para o mercado de educação soluções tecnológicas, né, voltada à área de inteligência artificial. E a nossa head nesse produto é a Michele Rani. Michele, prazer vir, né, somar com o nosso time aqui da RA. Ter uma pessoa com seu currículo para nós é enriquecedor, né, eleva, né, a nossa empresa, a RA, que hoje é nossa empresa, né, a patamares ainda maiores. E a gente, né, certamente teremos grande sucesso nessa empreitada. Eu gostaria que você falasse um pouco desse produto, né? A Michele, que vai ser a nossa head, ou seja, ela vai
tomar conta de toda essa área aqui na nossa empresa. Então, Michele, fala um pouquinho aí do produto, fala um pouquinho das funcionalidades, do que é o Educarra, hein, Michele? Vamos lá então, Ricardo. O Educarra nasceu aí da necessidade das escolas a se adaptarem a esse novo cenário que estamos vendo aí, principalmente com o boom de 2021, 2022, né, com as IA generativas. As escolas começaram a perceber que elas precisam, né, se adequar a esse novo contexto, tanto através do ensino, sala de aula, quanto também de uma visão de secretaria, uma visão de gestão. Então, aí na Educarra, a gente tem praticamente aí alguns nichos de produtos que estamos, né, já com o lançamento aí previsto agora para 2025, que é o Educarra, que tem a ver com o cenário de secretaria acadêmica, que vai atender aí aos pais, ao cidadão, também aos alunos, no sentido de o pai ou o aluno quer saber alguma coisa sobre a escola, qual o meu horário, ou qual que é o boleto que eu vou pagar, qual o valor, quero segunda via. Ou seja, ele não vai ser um chatbot, ele é um agente inteligente, que o propósito é auxiliar através aí de ferramentas que a gente já conhece, já utiliza no nosso dia a dia, como o WhatsApp ou como o Instagram, integrado com essas ferramentas, auxiliar a escola, né, na gestão acadêmica, ou seja, nessa secretaria virtual aí, na qual o aluno pode, ou os pais, tirar dúvidas sobre matrícula, sobre segunda via de boleto, sobre alguma pendência escolar, de algum tipo de documento que o aluno queira visualizar ou queira também, né, acessar, ou seja, aulas, professores. Esse agente inteligente consegue interagir com os dados que a escola possui e com os sistemas que ela possui e assim gerar algum tipo de integração. Então, a ideia é que esse software, ele é um software personalizado, né? Então, é um software que utilizamos inteligência artificial para integrar com os sistemas que a escola já possui, os sistemas, né, tanto de ERP quanto sistemas que a escola já possui academicamente falando, e ele vem a agregar, porque hoje toda a necessidade de interação entre escola, pais e comunidade, ela se dá normalmente através do WhatsApp ou através de algum canal de comunicação, sim, como o telefone. Então, a ideia é fazer com que esse canal seja estabelecido e o aluno consiga com isso, e os pais, mais praticidade, né, agilidade, né, nas respostas e que ele funcione 24/7. Então, esse é um dos nossos produtos que tange aí a Secretaria Acadêmica. O outro é o Educarra, que tange as questões que envolvem as disciplinas, ou seja, auxílio ao professor, ao gestor, né, ao professor, ao educador, na questão das disciplinas. Então, a gente tem aí muito agentes que ajudam, talvez, a pessoa a preparar para o Enem, né, naqueles sites que ajudam o aluno a preparar para o Enem. Então, vai ser uma preparação, um auxílio, na verdade, é um suporte, ou a gente pode pensar como um mentor, ou como a gente tinha antigamente aquelas aulas que a gente pagava aula particular, como se fosse um mentor particular, né, um assistente particular do aluno. A ideia desse Educarra, desse agente educacional com foco no aluno, é viabilizar o aprendizado personalizado. Porque a gente sabe que o aluno, cada um aprende de um jeito, mas se a gente tiver um chatbot, né, a gente tem hoje chatbots que fazem isso, além de ser um chatbot, ele vai ser treinado com os dados dessa própria instituição. Então, uma disciplina de química, de física, de matemática, a gente consegue treinar esse agente com os dados daquela instituição, tanto dados que são exercício, provas, conteúdo, né, didático. A gente consegue, além de buscar os dados que a gente já possui nas linguagens, nos softwares que a gente tem hoje, como ChatGPT, né, Gemini, etc., a gente também consegue treinar esse software, esse agente personalizado para aquela instituição de ensino. Então, me explica uma coisa. Por que eu não uso direto, então,
um ChatGPT ou um Gemini, que são linguagens que são inteligências artificiais. Eu acho que é uma dúvida pertinente, porque eu poderia ir lá diretamente nessas plataformas e buscar. Então, por que eu preciso utilizar o Educará na minha escola? Pois é. Claro, podemos utilizar assim como ferramentas de LLMs, né, o ChatGPT, o Gemini e outras. O aluno hoje já acessa, então já é uma realidade, tanto aluno como professor, a gente já acessa hoje essas ferramentas para tirar dúvidas, para resolver questões, né, para casa, etc. Porém, a ideia é que esse agente encapsulado e também personalizado para aquela instituição de ensino, ele proporcione um aprendizado direcionado do que aquela instituição deseja, né? Que o aluno guie, na verdade é uma trilha, então ele consegue fazer com que o aluno esteja naquele mesmo patamar dos outros colegas e trilhar. E além disso, ele consegue também fazer uma interação mais, digamos, com interface mais amigável do que só usar o ChatGPT no seu dia a dia. Ele consegue fazer isso, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, a ideia do produto é que ele se adeque principalmente aí às ferramentas que hoje qualquer, né, cidadão aqui do nosso país já utiliza, que é o agente, que é o WhatsApp, e esse agente estaria integrado a essa solução, ao invés de a pessoa acessar o ChatGPT, etc., e conseguir perguntar. Então, sim, você quer me dizer que na prática, você utilizando o Educará, o aluno, ele vai direto no WhatsApp ali e vai chamar, digamos, o professor dele, que é essa inteligência artificial, que vai fazer a resposta, inclusive, já voltada para a metodologia e para aquela abordagem que aquela instituição de ensino utiliza, né? Então, ele preserva isso ao invés de uma resposta muito genérica. Seria exatamente. Isso, né? Ao invés de você, por exemplo, perguntar assim, como eu resolvo no ChatGPT ou no próprio WhatsApp, utilizando a inteligência artificial da Meta, como eu resolvo essa equação aqui, do segundo grau, e dá para ele a equação, e aí ele te dá a resposta, talvez esse agente treinado de acordo com aquela instituição de ensino, ele consegue responder de maneira aí passo a passo, naquela questão do encadeamento do raciocínio, para o aluno para ele, além dele, né, entender a resposta, o propósito é que ele estude. Então, a ideia é que a gente consiga aí treinar esse agente com os dados personalizados e com as características daquela instituição de ensino. Digamos assim, né, o aluno ele vai estar ali acessando um prompt, né, digamos assim. Ele vai fazer uma pergunta, porém essa devolutiva vai ser uma devolutiva como um professor faria. Ou seja, ensinando a ele como chegar àquele raciocínio, não só ele pegar a questão pronta. Exatamente. Né? Então, a ideia hoje dos raciocínios encadeados, né, é o que a gente já vê em todas as inteligências artificiais generativas. Então, aí a gente consegue fazer isso também utilizando esse agente. E aí, esse ano de 2025 é o ano dos agentes. Então, todas as empresas de inteligência artificial estão lançando seus agentes que fazem alguma interação. Por exemplo, comprar passagem aérea. Esse é o mais comum que todo mundo fala, né? Agendar um dentista, agendar um médico. Então, esse agente, ele vai ser, digamos assim, um professor virtual ou uma aula particular daquele tipo de disciplina específica que aquela escola naquela instituição de ensino venha a adquirir. Então, essa que é o propósito do Educará focado no estudante. Muito legal, né? Eu acho que eu queria também entender um pouquinho sobre esses agentes acadêmicos, né? Você falou que é essa secretária acadêmica, né? Porque existe realmente, de fato, a gente que é pai, né? Às vezes a gente entra em contato querendo uma segunda via de um boleto, e geralmente a gente usa o WhatsApp e às vezes nem hora a gente tem para fazer durante o dia, né? E a gente vai procurar fazer isso num horário que talvez a secretaria não esteja funcionando, né? E esse agente, então, ele é capaz de gerar um boleto, ele é capaz de enviar uma chave Pix, para a pessoa fazer o pagamento ali de uma determinada inscrição, de uma mensalidade, assim, é isso mesmo? Sim, a ideia aí é que hoje as instituições de ensino, normalmente ela tem aplicativos, né? Ou no mínimo um site que a pessoa acessa e consegue tirar aí algum tipo de informação, como por exemplo nota, boleto, ou o próprio aluno, não os pais.
Então, a ideia é que você não precisa acessar nem o app daquela instituição de ensino, apesar que ele pode continuar existindo, e nem o site, necessariamente. Então, você pode conversar com esse agente inteligente através do número do WhatsApp daquela instituição de ensino e aí solicitar, por exemplo, eu quero algum tipo de segunda via lá de histórico, por exemplo, de notas. Aí ele consegue te enviar o arquivo PDF e também, por exemplo, consigo tirar, quero segunda via do boleto, que eu não paguei ainda. Aí ele consegue fazer isso. Aí eu quero ver o status das minhas faltas daquele ano, ou daquela disciplina, ou daquele aluno específico. Então, a interação aqui ocorre entre a pessoa que vai solicitar, ou o pai, ou o aluno, né, ou algum tipo de cidadão que queira informação daquela instituição, ela busca nos dados que aquela instituição já forneceu para treinar esse agente, e assim conseguir dar uma resposta mais apropriada. No quesito de interação de boleto ou segunda via de boleto, dados de alunos ou notas, né, frequência, nós temos que fazer integração com os softwares que essa instituição já possui. Então, a instituição possui hoje, né, a instituição de ensino possui ferramentas e softwares que conseguem fazer essa gestão acadêmica. Então, a ideia é que esse agente consiga fazer de forma personalizada para cada instituição de ensino o acesso a esse tipo de software e consiga voltar a resposta para quem o solicitou. Resumindo, não dá para acreditar naquelas soluções de prateleira, né, Michele? Aquelas soluções que resolve tudo, né? Porque uma vez que você precisa realmente ter essa análise, né, mais aprofundada de cada instituição, porque cada empresa, cada instituição tem a sua metodologia, tem o seu software, tem a sua forma também de lidar com a sua gestão financeira, por exemplo, no caso segunda via de boleto, com a gestão dos boletins, né, com suas notas. Então, muito interessante, Michele. E, Michele, eu queria, com a sua experiência aí de quase 14 anos, eu acho que é muito válido, entender um pouquinho também como que a docência, né, tem atuado com isso, quais suas percepções, o que você vê daqui para frente, porque, veja bem, é quase que imperativo que todos hoje usam, como você iniciou aqui falando, que professor usa, aluno usa, e como que isso norteia o ensino daqui para frente, né? Nós aqui que trabalhamos com IA, a gente sempre fala, né, uma coisa muito interessante, que a sabedoria está em perguntar. E uma inteligência artificial também, sem repertório, ela fica monótona, né? Então, ou seja, você não tem repertório, você não consegue extrair o que ela tem de melhor. Por isso que a gente vê essa geração que está chegando, como você enxerga isso, como que a docência ela precisa trabalhar isso e como que este produto pode ajudar também, obviamente, os alunos a interagirem mais e de forma mais efetiva, né? Entendi. Então, Ricardo, aí também aqui na Educará, nós temos uma proposta que é auxiliar os educadores e as instituições de ensino a ingressarem nesse novo paradigma que é a inteligência artificial atual, né? Porque ela já existe desde a década de 50. Então, a ideia é que a Educará, ela também promove essa consultoria e esses treinamentos para os educadores. Então, além de fornecer os produtos aí para os professores, para os alunos, né, com a educação e também para a secretaria acadêmica, para a comunidade, nós também vamos fornecer para os professores, né, os educadores, as instituições de ensino, esse embasamento, ou seja, hoje o educador, ou né, o professor, as escolas, o que eles têm? Normalmente eles não têm uma rotina de treinar para essas novas tecnologias, né? Tecnologias assim, treinar o uso do computador na sala de aula, algum tipo de exercício, ou, por exemplo, ferramentas como Lego Educator, isso aí eles têm já. Mas a robótica também, algumas instituições de ensino fundamental, ensino médio, utilizam. Mas a ideia desse paradigma de fazer com que a inteligência artificial esteja inserida na educação, propriamente dita, na sala de aula, é um paradigma que todos os países do mundo ainda estão pensando em como fazer.
Então, a ideia da RA é auxiliar nesse passo a passo, nesse mecanismo. Claro, obedecendo aí as regras do nosso país, né, o MEC e toda a questão da Constituição e também do que a gente tem aí de diretrizes para as normas acadêmicas. Porém, a gente consegue fazer com que o aluno e também o docente utilize hoje essa tecnologia de forma disruptiva. Então, tem como a gente utilizar o aluno com o próprio celular em sala de aula, ele consegue ter uma aula que o professor consegue passar para ele, por exemplo, algum tipo de lição no Educa.RA do professor passar para o aluno algum tipo de diretriz para ele procurar. Então, ele vai conseguir utilizar essa ferramenta também no processo de educação na sala de aula. Apesar da gente ter aí um projeto de lei que proíbe, né, o uso dos celulares, tanto do ensino fundamental e também do ensino médio, mas esses, no quesito de educação, ele é liberado. Então, a gente tem que o aluno, ele, obviamente, que isso aí tem que estar de acordo com a diretriz da escola. Sim. Naquele dia X específico, ele vai poder levar o celular e ele vai poder utilizar o celular como uma ferramenta. Assim como os computadores ou laboratórios de informática são utilizados como ferramentas, né, no dia a dia. Então, só resumindo, é algo que ainda a gente não tem um consenso, nem de países e nem de educadores. Alguns educadores, obviamente, têm restrições fortes com o uso de inteligência artificial e o uso dessas ferramentas para o aprendizado. Outros não tem restrição. Então, na minha opinião, a gente tem que chegar... não tem um consenso ainda, mas a gente tem que tentar guiar esses educadores para um futuro que já é o agora. Ou seja, teve até algumas pesquisas que já aconteceram na África, se eu não me engano, foi na Nigéria, com alunos que utilizaram ferramentas de chat, tipo ChatGPT, no aprendizado, fora da aula, e eles conseguiram aumentar as suas notas nas provas. Sim. Então, a ideia é, se a gente utilizar esse agente inteligente, o aluno ele vai conseguir melhorar o seu aprendizado. A ideia é que ele consiga sair-se melhor do que ele já é hoje. Ou seja, não é algo para, entre aspas, emburrecê-lo, é algo para contribuir para o aprendizado. Pensando principalmente na questão de desse aluno aprender a criticar, né? Então, hoje a gente tem essa deficiência dos alunos e talvez do ensino, a não ensinar o aluno a criticar as coisas, a questionar. Então, a ideia aí é a gente conseguir que o aluno aumente o seu repertório e consiga gerar situações críticas. Mas por que isso? Às vezes o professor não dá conta de responder, então ele consegue que o agente ajude ele a responder. E esse prisma, né, Michele, é até um pouco filosófico isso, né? Acho que o prisma do conhecimento e da evolução do ser humano, esse prisma ele está muito mais ligado às perguntas e às dúvidas que o ser humano teve para que a gente pudesse gerar mais conhecimento. Ou seja, tudo que você tentou controlar e segurar, isso tudo gerou atraso na evolução humana. E a gente está vendo que a inteligência artificial ela chegou e ela gera muita polêmica quanto a essas questões, porque você ignorar isso é praticamente você estar fora do jogo do mundo daqui para frente, porque é um fato que ela vai estar conectada nos dispositivos, né? O celular hoje já tem inteligência artificial, né? E cada dia que passa nós estamos vendo que ela vai estar mais e mais ligada no nosso dia a dia, né? Uma Alexa em casa, por exemplo, que já há muito tempo já existe, né? Mas ela ganha até notoriedade hoje em dia, é uma IA, né? Que está ali te respondendo e executando. Ela é um agente, né? Eu sempre falo muito isso, que a Alexa ela é uma agente encapsulada em um produto, né, que ela está ali dentro de um produto executando determinadas tarefas. Com restrições, né? Porque ela não consulta a internet, claro, etc. Ela tem as suas restrições, mas ela é uma agente. Né? Ela é um agente. E como a gente fala muito hoje de agentes inteligentes,
que é muito diferente de chatbots. Sim. Que, assim, existia um paradigma, né? O chatbot é útil, não é? Eu estou falando com um fluxograma, né? Que é um fluxograma, um chatbot. E hoje o agente inteligente não, a gente passa esse conhecimento para uma LLM, que é um modelo de linguagem grande, né? Para ela tomar decisões e para ela trazer para nós, e isso obviamente programado por nós humanos. E aí é uma pergunta que não quer calar, né? Que isso gera um pouco de medo em todas as profissões, as pessoas, né? Programadores hoje fica até um pouco mais receiosos. Nossa, a inteligência artificial está programando, ela está fazendo uma revolução em todas as áreas. E me conta uma coisa, como podemos esperar o futuro, Michele? O professor, ele será substituído? Essa é uma pergunta, deixa anotada aqui. Porque gera, né, para o próprio professor esse medo, oh, será que eu vou ser substituído? Qual é a sua visão, Michele, sobre esse aspecto? Pois é, então a gente tem situações aí que pessoas na área de previsões que dizem que sim, seremos substituídos, professores, em algum momento, e que a educação vai se tornar-se cada vez mais personalizadas com esses agentes inteligentes, de forma em que, se eu sou bom em matemática, então esse agente inteligente vai me proporcionar esse aprendizado cada vez mais profundo naquela área, para eu me tornar a melhor pessoa daquela área de matemática. Talvez sem denegrir as outras disciplinas, mas ele vai potencializar aquela disciplina que aquele aluno é muito bom, transformando aquele aluno em um profissional assim, uau, vou sair do ensino médio sendo, digamos assim, um PhD nessa área de matemática. Então essas são pessoas que tratam essa questão como, né, pessoas futurísticas que pensam assim, então vai substituir sim e vai potencializar a educação. Em outro cenário, a gente tem aquelas pessoas que dizem que pode substituir, mas aí o que vai acontecer? O aluno não vai aprender. Aí ele vai ficar naquela mesmice de não conseguir aprender e não vai conseguir evoluir. E temos, né, uma área, uma vertente que fala que nós não seremos substituídos como professores, porque a gente tem aí a interação humana, a gente tem a questão de sentir o aluno, e que isso nenhuma inteligência artificial vai conseguir substituir. Eu ficaria no meio termo, na qual eu tenho o seguinte, que esse agente ele pode colaborar com o aprendizado desse aluno, como sendo um tutor ou um professor particular, né, como eu disse, mas a gente vai ter cada vez mais a educação presencial de uma forma mais restrita. Então, aquele professor presencial em sala de aula, ele vai ser cada vez mais caro. Então, por quê? Porque se a gente conseguir popularizar um agente inteligente que dê conta, e isso, obviamente, ser regulamentado pelos países, né? Você vai aprender com um agente inteligente aqui, nessa plataforma, e assim por diante, vai custar X. Se você for aprender com um professor presencial, vai custar outro valor mais caro do que o valor que a gente vai ter naquela plataforma. Então, a minha noção assim, do futuro, e o futuro é daqui pouco tempo, não é daqui a 50 anos, é daqui, sei lá, 5, 10 anos no máximo, nessa visão de tempo, a gente teria essa possibilidade de continuar tendo professor. Claro que aí a gente vai ter uma redução mais significativa do número de professores alocados, mas esse professor que ficar, ele vai ser um professor que vai guiar aquele aluno de uma forma presencial para algum tipo de situação que ele vai continuar tendo o agente inteligente, mas ele vai ser mais um mestre, com aquela situação de mestre que a gente tinha, né, noção de mestre no passado. Mas vai cada vez mais popularizar essas plataformas de ensino, que vão ser agentes que vão tratar cada vez mais personalizado o aprendizado. Então, realmente, isso no futuro, se obviamente tiver uma regulamentação para que o aluno aprenda e consiga concluir os seus estudos, a gente consegue ter isso. Temos várias barreiras aí com relação à fraude, com relação à segurança. Então, a gente tem assim, uma série de barreiras. O que eu estou falando aqui é uma situação hipotética, então a gente tem uma série de barreiras aí para isso acontecer ainda, tanto de regulamentação, quanto também de segurança mesmo da informação. Assim, cai um pouquinho, né, Michele, naquela situação. Por si só, dentro do conhecimento puro, né,
A inteligência artificial sendo usada sem repertório, ela é como você se usasse um cinto do Batman. Eu vi essa analogia, eu achei muito boa. Que a inteligência artificial ela é como se fosse um cinto do Batman. E ali você tem 1001 utilidades. Mas se você não souber usar, virou um peso, né? Então, assim, a gente percebe que o docente ele acaba se tornando cada vez mais um guia para que a pessoa possa trilhar, né, o caminho do conhecimento. Então, realmente, assim, é uma mudança muito, eu diria até meio um pouco radical. Né? Por isso que eu falei de paradigma. Porque essa sabedoria do professor ela é fundamental, na minha opinião. Eu não dispensaria jamais a sabedoria do professor que ele adquiriu durante tantos anos. Sim, esse mas repertório. também não, né, também não ignoraria uma oportunidade do meu filho estar ali utilizando essas tecnologias para aprofundar, né, o seu conhecimento. Mas muito bacana, Michele, essa visão que você trouxe para nós. Você já tem alguns anos de estrada, né? E não só porque você é mestre na área de ciência da computação, você vem da área de tecnologia. Eu acho que é muito importante você deixar esse recado para as pessoas, né, que aí eu falo sociedade como um todo, e para as instituições de ensino. Porque muito mais do que a gente ter a inteligência que ela está aí, você vai ter acesso a isso, fatalmente vai ter acesso, é o como você vai ter acesso. E isso nos inspirou a criar esse produto, né, Michele? A gente vem conversando durante todo o ano de 2024, né, sobre esse produto e como que a gente ia modelá-lo aqui na RA. A RA, que é uma empresa de tecnologia, e traz você como de tecnologia, mas também como docente. E eu acho que você poderia deixar um recado para as instituições de ensino e para a sociedade, né? Porque os pais, os próprios alunos que podem talvez assistir esse podcast, e principalmente, né, como que nós vamos guiar isso dentro do Educará. Sim, né? Vamos lá. Bem, na minha opinião, o método tradicional de ensino e aprendizado é um método que hoje as gerações, tanto a geração alfa quanto a geração beta, que é a partir desse ano, ele tende a ter fracasso com relação aos próximos, no mínimo, 5, 10 anos. Né? A gente tem aí que hoje os alunos da geração alfa, que nasceram aí de 2010, se eu não me engano, em diante, eles não têm, 2014, desculpe, eles não têm, eles têm uma visão diferente de como aprender. E aí a gente tem essa questão da tecnologia, e principalmente da inteligência artificial, hoje auxiliando esse aprendizado. Então, o que a gente tem hoje, tanto para a instituição de ensino, quanto também para os docentes? Esse alerta em pensar nessa geração atual, de como a gente consegue formatar esse novo aprendizado para essa geração. Ou seja, fazer com que esse aprendizado aí, utilizando a própria inteligência artificial, não deixe o aluno ficar, digamos, entre aspas, mais burro, emburrecer do que já tivemos aí gerações passadas. Ou seja, contribuir, fazendo com que essa inteligência artificial, o agente inteligente, contribua para evoluir essa geração. Então, isso é possível? Sim. Então, essas ferramentas que a gente estamos aqui mostrando para vocês que existe essa possibilidade, é de auxiliar a esses alunos dessas novas gerações a aprenderem, principalmente a gente tem aquela fala, aprender a aprender. Na verdade, a gente aprender a aprender sim, só que não é mais que só aprender a aprender, é aprender a ter repertório, aprender a questionar, aprender a inovar, aprender a pensar de uma forma diferente e que hoje as instituições de ensino normalmente não fazem o aluno a pensar desse jeito. E do lado do docente, ele tem que aprender a usar as ferramentas de uma maneira, obviamente, cada vez mais prática, tanto no seu dia a dia, como fazer plano de aula, provas, né, exercícios,
quando utilização, né, na própria sala de aula. Então, o agente inteligente focado aí no aluno, ele consegue utilizar, o professor consegue utilizar tanto na sala de aula, como o aluno consegue ter o apoio, né, desse professor aí particular fora da sala de aula. E a instituição de ensino pensar em uma forma de inovar, porque as tradicionais aí eu acho que já não estão mais se adequando a essas gerações que a gente tem hoje. Muito bom, Michele, muito sensacional. Né? Mais uma vez agradecer, né, a sua vinda aqui, inaugurando nosso estúdio aqui em Belo Horizonte, é um prazer enorme, né? E espero que tenha sido um conteúdo rico para você que nos ouviu, para você que ficou até aqui. Fica aí, né, algumas dicas, algumas orientações sobre o Educarrá, sobre como a inteligência artificial vai realmente trazer ao mercado inovações importantes e como nós da RA podemos te ajudar a alcançar. Desde a criação de agentes, tanto agentes como secretária acadêmica, como agentes de estudo, como também as próprias automações para fazer cada dia mais um atendimento melhor, um atendimento mais completo, e lidando com esse desafio que é trazer inteligência artificial aqui para dentro das instituições de ensino, fazendo essa conjunção, né? E nós estamos aqui para te apoiar, tanto com ferramentas como também com a própria consultoria, te assessorando do início ao fim nesse projeto com a nossa head, Michele Rani. Um prazer enorme mais uma vez, Michele. Eu que agradeço. Sucesso para nós, né, Michele? Sim, eu que agradeço e colocamos aí à disposição, né, para as instituições de ensino a nos procurar e assim a gente conseguir estreitar esses laços e fornecer essas soluções assim o mais rápido possível, porque o futuro já chegou. Vamos fazer um brinde aqui, né, ao nosso Educarrá. Né? Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.